Seja bem-vindo ao Ambiente Mais Info. Eu sou o Célio Soledade, da empresa Ponto Seguro Gerenciamento de Riscos e do canal Ponto Seguro Gestão de Gente. Na aula de hoje trataremos sobre o assunto condução do veículo até o local da atividade. Para tanto, utilizaremos o planejamento, conforme vimos na aula anterior, porém vamos tratar do processo de condução do veículo. Conforme o Código Brasileiro de Trânsito, o CTB, no artigo 27, trata o seguinte: antes de colocar o veículo na circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se a existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Nós já estamos vendo aí nessa etapa do artigo 27 do CTB o que? A etapa número 1 do planejamento, que é o que fazer. Então, como nós vimos na aula anterior, nós vamos conduzir o veículo. Ok? Então, o motorista vai conduzir o veículo. O que fazer para conduzir o veículo? Nós já vimos no planejamento que foi provisionado a questão do checklist de verificação do veículo. Então agora é observar de fato o que fazer. Conduzir o veículo conforme as normas, os dispositivos estabelecidos pelo Denatran. E tem diversos dispositivos que devem ser respeitados aqui. Então nós vamos conduzir o veículo, essa etapa. Por que conduzir o veículo? É a próxima pergunta que deve ser respondida. Qual que é a finalidade de conduzir o veículo? Simples, é para deslocar até ao local dos serviços. Muito bem. E quando fazer esse deslocamento? Nós vimos na etapa anterior que nós temos uma data, então é exatamente dia 10 de janeiro, às 10 horas da manhã, que deve ser feito esse deslocamento. E onde fazer esse deslocamento? Nós temos um endereço que está previamente estabelecido na ordem de serviço, no pedido de desligamento, na programação de serviço. Quem? Aí entra uma condição importante. Nós temos um motorista da categoria profissional. Não significa que tem que ser categoria D ou E, mas que na categoria dele, no documento de habilitação, conste que ele é um motorista que exerce atividade remunerada, porque ele está na categoria de motorista dessa equipe para fazer o deslocamento até o local de trabalho. Perfeito? E como fazer esse deslocamento? Aí nós vimos que o código, o CTB, Código Brasileiro do Cidadão, ele trata no artigo 27 que tem que olhar as questões relacionadas às boas condições de funcionamento e bem como a presença de combustível no tanque. E aí também trata o artigo 38 o seguinte: antes de entrar à direita ou à esquerda em vias ou lotes lindeiros, o condutor deverá 1. Ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo da pista e então fazer a conversão. Já começa a ter uma instrução de obrigatoriedade para a condução defensiva do veículo. Então aqui nós dizemos que nós devemos cumprir, vai conduzir os veículos conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Então vai conduzir o veículo nessa condição, conforme o Código Brasileiro de Trânsito, o CBT. Então o que está estabelecido aqui é o que vai ser exercido. Então veja bem, essa função do condutor, ela está prevista
dentro da lei 9.000, vou pôr embaixo para ficar mais claro, 9.503, lei 9.503 de 23, vou pôr o D aqui de forma mais de setembro, no mês 9 de 77. Então, uma lei antiga que institui o Código de Trânsito Brasileiro, que na realidade é o que eu tinha colocado, Código de Trânsito Brasileiro. Essa lei é chamada também como Código do Cidadão, tá ok? Então, dentro desta lei nós teremos diversos artigos que são de norma de circulação, tá? E tem diversos tipos de previsões legais que estão sendo indicadas para ser cumprida pelo condutor na condução do veículo. E uma das características básicas do condutor defensivo é conduzir o veículo preventivamente. E dirigir com perfeição não é apenas possuir habilidade para conduzir o veículo, e muito menos saber realizar manobras arriscadas ou exibicionista. A condução perfeita e desejável é aquela que permite o condutor concluir o percurso sem cometer infrações ou abuso com o veículo e sem a ocorrência de qualquer acidente. Isso também quer dizer, caro aluno e participante do curso, no momento mais ínfimo da Ponto Seguro, quer dizer que os acidentes podem ser evitados, e muito embora o condutor venha entrar nos percursos as chamadas condições adversas, que são, nós podemos ter ela presente na condução do veículo, por isso temos que ser defensivo e preventivo. Nós temos condições adversas, são inúmeras situações que o condutor entra no trânsito, podendo ser causadoras de acidentes, que são condições de iluminação, que pode abater sobre esse processo de conduzir o veículo, de acordo com o horário, muito cedo ou início da noite ou noturno, condições do tempo, condições da estrada, condições do trânsito, condições do veículo e condições do próprio motorista. Essas são as condições adversas que, ao conduzir o veículo, elas têm que ser previstas aqui, que nós temos que previsionar de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. A gente vai colocar então como fazer: observar as condições adversas, que pode se abater no trajeto entre a base, que é a empresa, e ao local de trabalho. E a gente precisa ter esse cuidado ao conduzir o veículo. Por exemplo, a condição de iluminação. A gente, prevendo a condição adversa, nós podemos ter a situação de penumbra, que é no final da tarde, que o sol ele causa um efeito sobre o espectro do nosso olhar, nossa visão, não distinguimos bem algumas coisas. Ou ofuscamento, em virtude de cruzamento de veículo com farol alto. Excesso de luz, iluminação, condições do tempo, que devemos prever. Chuva, vento, neblina, são condições adversas que estão presentes em nosso país. Sobre todos nós, estamos sujeitos a elas. E também nós temos que ver as condições da estrada. Nós temos questão de curva, saliência ou lombada que está presente, acostamento defeituosos, largura da pista, depressão, pista irregular, desmoronamento de barreira e etc. E também as condições do trânsito. Nós temos questão de congestionamento, que dentro da cidade, por exemplo, em Goiânia, aqui tem situações que nós temos um gargalo em alguns setores. Inclusive nós tivemos que previsionar a condição adversa, por exemplo, traçar um trajeto para não entrar nesses locais, para conseguirmos deslocar com segurança. Então, o congestionamento, questão de fluidez, a velocidade, nós temos questões diferentes, que é da pista de rolagem, as
as pistas vicinais, o trânsito local, são informações que a gente tem que previsionar. E as condições do veículo, essa é fundamental, que nós vimos lá atrás: pneu, freio, cinto de segurança, luzes, limpador de para-brisas, espelhos e etc. São tantas coisas, né? E a gente tem que ter o cuidado para ter condições para conduzir o veículo com segurança até o local da execução do trabalho. E a condição do motorista. Nós sabemos que existe uma tendência de consumo de droga, por exemplo, o álcool. Essas condições elas vão implicar diretamente sobre a condução do veículo. E a gente tem que ter esse cuidado. Portanto, hoje existe até um dispositivo legal que vai impor sobre o motorista profissional a obrigatoriedade do exame toxicológico e outras formas de conseguir supervisionar, que muitas empresas, inclusive a Enio, ela estabelece nas suas rotinas de inspeção de blitz de segurança um teste para ver se a pessoa está sob algum efeito de álcool ou droga. A fadiga é outra condição do motorista. O sono, visão deficiente é outra condição que está sob o motorista. Audição deficiente, perturbações físicas, estado emocional, preocupações, medos são variáveis que vai interferir diretamente na condução do veículo, certo? Então nós vimos que essas questões estão todas elencadas dentro do Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503 de 23 de setembro de 1977. Devemos levá-la, então, no nosso percurso, estar consciente disso. E aí você me pergunta como, sério, mas como que eu vou lembrar de tudo isso aqui? Agora veja bem, o que nós temos de compromisso com você como o seu orientador para formar uma boa base sólida, consistente para agir de forma adequada conforme a necessidade da sua prestação de serviço para o seu cliente. Temos então um ambiente mais praticidade. Lembra dele? Você vai ter aqui abaixo do seu processo que está sendo analisado uma setinha ou várias setinhas conforme a necessidade de te orientar. Aqui você vai pregar o dedo e nesse sinal de mais, e aí você vai para uma aula. Se tiver uma aula, você vai começar, se tiver o número 1, a assistir a primeira. Se tiver mais aula número 2, assistir a segunda. Essas aulas estão informando maiores detalhes, requisitos, estão estabelecidos nas instruções de trabalho elaborada pela Enio. E vamos lembrar também que depois de assistir a aula 1, nós precisamos voltar para esse ambiente que é o mais info, e após ir verificando que tem mais aula, retornar ao ambiente virtual de aprendizagem e assistir as demais aulas. E quando encerrar as aulas, então encerrou essa etapa do processo e vamos nos encontrar na próxima aula. Nos vemos lá, até mais!